Sejam muito bem-vindos ao Voz Ativa. No programa de hoje eu vou receber a Paola Rodrigues, uma mulher com uma história de vida fantástica e que tem muita coisa para contar pra gente. Paola, seja bem-vinda. Obrigada. Eu acho que esse encontro já estava pra gente refazer, né? Faz tempo. Sim, a gente estava numa expectativa muito grande, eu mesma. A gente combinou tanto, né? Sim. E eu acho que para todo mundo te conhecer um pouco melhor, seria legal a gente começar do início mesmo, né? Vamos falar um pouquinho da sua história. Como que foi a tua infância, Paola? Eu sou nordestina, nascida no Maranhão. Minha história é um pouco tranquila ao mesmo tempo, cheia de turbulência e tudo mais. Eu venho de uma família cristã, onde a minha mãe era evangélica, o meu pai, ao mesmo tempo que era cristão, era um bandista, então tinha essa divergência de religião. Fui criada em berço evangélico, minha mãe era da igreja evangélica e meu pai era da Umbanda, né? Então a gente tinha essa divergência aí de religião. Mas eu fui criada dentro da igreja e a minha questão de gênero sempre foi muito clara para mim, né? Então nunca teve uma controvérsia por parte da minha cabeça, nunca teve uma dúvida. Eu sempre fui segura da mulher que eu sempre fui e que eu nasci. Mas antes da gente chegar nesse ponto, né, que a gente vai chegar lá, tem uma história envolvendo a tua vinda pra cá, né? Uma história meio... Eu lembro que a gente já conversou sobre isso, da sua vinda do Nordeste pra cá. Lembra pra mim isso? Isso, na verdade foi... a minha mãe separou do meu pai, porque era uma família... Por mais que era uma família rodeada de religiões e culturas diferentes, meu pai sempre foi muito machista, né? Sempre teve uma, duas mulheres. E a minha mãe acabou descobrindo, não aceitou, né? E veio embora pra cá. E aqui eu comecei a florescer, aqui eu comecei a crescer, aqui eu comecei a ver um mundo maior, cheio de possibilidades para mim, como pessoa e como mulher, né? Então aqui eu comecei a florescer e me descobrir. Você acha que aqui você teve muito mais oportunidades de se conhecer melhor do que lá? Sem dúvidas, porque para mim lá não existia outro mundo além daquilo. Quando eu vim para São Paulo, saí do interiorzinho e vim para uma cidade um pouco mais desenvolvida, eu achei isso chocante. Uau, meu Deus, muito legal. E eu queria esse mundo para mim, né? Eu já tinha essa questão de gênero, de transexualidade toda resolvida dentro de mim, porque eu já fui muito bem resolvida, eu já nasci resolvida com essa questão, né? O gênero já nasce diferenciado dentro da gente. Então não tem o que eu me descobri. Eu só fui me adaptando com o tempo a essa questão toda. Então aqui foi o meu passe de liberdade. E como que foi esse processo de mudança? Porque mesmo que você já se conhecia, já se aceitava, houve uma mudança muito diferente na tua vida. Como que foi esse processo, Paola? Quando eu cheguei aqui, eu continuei na igreja. Fui violinista de orquestra, solista de grupo de... Nossa, me sentia a Whitney Houston. Mas enfim, continuei nessa vida e aos 17, 18 anos eu decidi sair, porque eu comecei a trabalhar, me formei como enfermeira. E daí eu, né, me senti mais liberta ainda, porque eu estava ganhando o meu dinheiro. A mulher, a partir do momento em que ela se vê, né, na obrigação de se autossustentar, ela começa a sentir a liberdade de forma mais expressiva, melhor, né? Então foi aí que eu decidi escancarar, né? Porque até então a questão era resolvida muito bem dentro de mim. Sim. Só que a gente não vive sozinha no mundo, a gente vive em sociedade. Então eu precisava abrir isso para a sociedade. E eu abri esse leque. Foi uma coisa muito tranquila, porque as pessoas já esperavam isso de mim. E na minha casa, que teve ainda um perrengue aqui, outro ali, mas tá tudo muito tranquilo, muito bem resolvido. Eu sou bem tranquila em questão a isso. A minha aceitação tem que vir de mim mesma e pronto, acabou. Isso que eu ia falar, você pegou num ponto muito importante, que é a questão da independência financeira da mulher. Você é um caso atípico para as trans do Brasil. Sim. Que a maioria, a gente sabe, vive na marginalidade, não tem um apoio algum de nenhum órgão, basicamente. São pouquíssimos, eu conheço só o ANTRA atualmente. E você não faz parte dessa estatística. Como foi para você se ver longe disso e enxergar outras mulheres
que não estão tendo a mesma oportunidade que você? É um pouco difícil, Bia, porque dentro da sociedade que emprega, é difícil você arrumar emprego sendo uma mulher transexual. Então, tanto que eu não arrumei serviço na minha cidade, eu vim arrumar serviço em outra cidade, já sendo muito mulher, né? As pessoas já viam isso em mim e resolveram me dar uma oportunidade. Então, quando eu entrei dentro do hospital para trabalhar, que eu sou uma enfermeira, né, eu vi aquilo como uma porta de ouro, né, uma chave assim que se abria para minha vida muito grande, um destaque que ia me dar, né, socialmente. As pessoas me conhecem pelo hospital e me respeitam pelo hospital, porque hoje o respeito, infelizmente, ele só é gerado quando você serve para a sociedade de certa forma. De alguma coisa, né? Entendeu? Então é como uma troca. Eu te respeito e você socialmente Me cuida respeita de de mim. volta, Sim. sim. Então, hoje, antes das pessoas apontarem o dedo para mim, elas param e olham, mas ela é uma enfermeira, então vamos calar a boca. Exato. Mas, assim, estar dentro de um hospital trabalhando, registrada, sendo respeitada, é um privilégio grande que eu queria que todas tivessem. Né? Mas a passos pequenos, infelizmente, a gente está conseguindo essa oportunidade, né? Que é de estar empregada no mercado, que é de ter o nome social respeitado, tanto pelo STF, quanto judicialmente, porque as pessoas hoje em dia elas respeitam muito documento, né? E o que é bem difícil. Mas graças a Deus a gente está tendo muitas chances, né? E basta a gente saber aproveitar disso. Sim, eu sei que você teve um apoio muito grande do pessoal da Santa Casa, né? Sim. Que quando você chegou lá e falou, olha, eu quero o meu nome no meu crachá. Eles... Conta pra gente o que Sim, eles... foi bem tranquilo porque eu entrei ainda com o nome masculino, por mais que essa questão toda de gênero estivesse muito bem resolvida dentro de mim, isso precisava ser externado, né, para as pessoas socialmente, e eu precisava criar coragem para correr atrás. E na Santa Casa de Ourinhos, onde eu trabalho atualmente, há 3 anos e meio, onde eu entrei na época com o nome masculino, porque essa questão, por mais que fosse muito bem resolvida dentro de mim internamente, eu precisava criar coragem, externar isso, ir atrás de nome social. E foi lá que eu, né, senti aquele feedback legal e tal, onde eu solicitei meu nome social no RH da empresa, pediram um prazo de 24 horas. A resposta foi super positiva, onde me deram todo o aval para, né, poder atuar livremente como uma mulher. Então eu me senti muito bem amparada, né? E aí foi uma surpresa enorme para mim, um presentão da vida, porque hoje a primeira coisa quando uma mulher transexual trabalha dentro de uma empresa, o que eles fazem é mandar embora quando a pessoa quer usar o nome social, o que é erradíssimo. Mas eu fui uma exceção à regra. Você conseguiu fugir Consegui. dessa... Esse absurdo, né, que Sim. ainda acontece, mas as pessoas tentam mascarar. Paula, a gente tem um quadro aqui no programa que é a palavra do pote. Eu vou tirar uma palavra e você me fala a primeira coisa que vem na sua cabeça, tá bom? Ok. Vamos lá. Paixão. Tenho pela vida. Pela vida. Sim. É uma questão muito complicada para nós, mulheres transexuais, a questão do amor, né? Porque a gente enfrenta muito a solidão, né? Onde a gente é muito objetificada, muito hipersexualizada pelos homens, é somente para sexo, pronto, acabou, e não é assim. Então, já enfrentei muita paixão, né, momentânea, em que eu experimentei muito não na cara, de que eu não vou te assumir porque você é uma transexual. Então eu preferi ficar na retaguarda, me apaixonar pela vida, pelas coisas belas e guardar, né, esse sentimento que é tão legal, lindo para os outros, para mim nem tanto, e encarar uma paixão pelo meu trabalho, uma paixão pela vida, uma paixão pelas coisas que estão ao meu redor, em que eu posso me aproveitar ao máximo. Antes da gente entrar num assunto um pouco mais delicado que eu quero conversar contigo, que eu já até comentei com você que eu acho importante a gente falar, eu queria saber de onde que veio, assim, se você se sente apaixonada pela tua profissão e como que você se encontrou como enfermeira? A enfermagem, ela caiu para mim de paraquedas, né? Foi um processo seletivo que fui participar e tudo mais, e eu acabei passando. Encarei o curso, fiz o curso de 2 anos, passei, comecei a trabalhar.
Só que eu encarava, as pessoas quando entram na enfermagem, elas entram com dinheiro na cabeça. Isso é a pior coisa, porque no Brasil, enfermagem não dá, entendeu? É uma coisa que não Quase dá. nada dá dinheiro no Brasil, Sim. né? Então aí eu comecei a encarar como amor, como solidariedade, porque a Bíblia é muito clara quando ela fala que o verdadeiro significado de religião é o amor e a solidariedade. Então, aonde que eu poderia empregar, aonde que eu poderia me doar religiosamente para alguém dentro de um hospital, no leito de enfermidade, cuidando e me doando como pessoa. Então, aí eu comecei a me apaixonar, eu comecei a praticar a humanização, comecei a levar ferro e fogo e com o coração à mão, cuidando de todo paciente que eu posso, porque eu gosto de ser marcada para o paciente. Sim. Eu gosto de ser reconhecida na rua, eu gosto de ter toda essa questão aí, porque a gente cuidar com amor, a gente marca o paciente. Com certeza. Acho que em tudo que a gente faz com amor, Sim. fica uma lembrança gostosa no coração da Sim. pessoa, né? Mas falando em coração, falando em paixão, aproveitando o gancho, uma coisa que a gente tem que discutir, que é muito séria, que é a solidão da mulher trans. Sim. Explica isso um pouco melhor pra gente. É complicado porque eu, como mulher, e muitas outras transexuais, eu falo em nome de todas, como mulher, a gente só quer ser feliz e garantir um futuro legal, ter uma profissão legal e ter uma casa, uma casinha, um companheiro de vida, quem sabe. Mas isso nunca é possível, né? Porque a sociedade brasileira é muito hipócrita. Onde eu aponto o dedo pra você na rua, mas à noite eu quero ficar com você. A mulher que tem o seu filho te elogia, você é linda, maravilhosa, mas não te quer como nora. Sim. Então é uma realidade que a gente tem que encarar, né? São poucas as mulheres transexuais que são casadas hoje no papel, no civil certinho. E é um privilégio para elas, né? Isso acaba sendo um privilégio, o que não era para acontecer. Mas é bem difícil encarar isso, é uma realidade dura, nua e crua. E a gente tem que engolir. É como eu te falei lá atrás, eu me apego no meu trabalho. Onde eu tenho que trabalhar, trabalhar, trabalhar para poder sanar algum espaço que está vago ali. Então eu me preocupo com o meu trabalho, eu trabalho para não pensar nessas coisas. E eu me atenho, porque o homem, na sua maioria, é muito bruto, muito é uma paixão, é um amor que se a gente for encarar hoje, muito banal, entendeu? Não vale a pena. Então é bem difícil. Mas você já chegou a de fato sofrer alguma desilusão de um cara que se colocou, se foi super carinhoso, falou, não, eu não tenho preconceito, eu acho que você é uma mulher assim como todas as outras, mas no final te fez quebrar a cara? Sim, acho que sempre que eu começo um diálogo com algum homem, é a primeira coisa que eu falo. Porque não adianta você construir aquele castelo maravilhoso e no final você vai lá e tem que derrubar o castelinho. É complicado. Eu já encarei relacionamentos abusivos, assim como várias mulheres, em que o cara ficou comigo por um tempo e começou a me proibir de muita coisa. Por ciúme, aí veio a questão da agressão física, da agressão emocional e tudo mais. Então eu me ative. Depois desse relacionamento eu não quis mais. Entendi. Eu fiquei muito tranquila na minha e se for pra ser, vai ser. Se não for, nunca vai ser. Então, tô tranquila. Você chegou a ter algum respaldo da justiça ou você preferiu não? Não, porque não foi uma agressão física muito, né, profunda. Foi tipo um tapa. Em que veio um momento inapropriado em que eu não aceitei. Então, a partir desse momento em que eu não aceitei, que eu revidei contra ele, aí ele baixou a guarda e viu que não era assim, né? Que tipo, era diferente e a gente esfriou. Entendi. E Paola, eu acho que outra parte dessa questão da solidão da mulher trans é o momento em que ela não encontra respostas, que ela não encontra um apoio, por exemplo, da saúde pública. Sim. Você teve esse respaldo? Como que foi para você esse processo? Você conseguiu um apoio bacana, um acompanhamento legal, pessoas que te compreendessem sem te julgar, sem ficar pedindo exame médico, psicológico, igual acontecia antigamente? O Sistema Único de Saúde hoje está bem defasado em questão à transexualidade. A gente não tem respaldo nenhum. Eu, como uma enfermeira, falo com propriedade disso. Quando eu fui começar o meu tratamento hormonal, procurei em toda a região, né, até Assis, Bauru, e não achei nenhum endócrino, mesmo que particular, que cuidasse da hormonização. Então eu tive que começar sozinha. É o que tem a maioria dos casos, a gente encara muito isso.
e muitas meninas morrem ou desencadeiam problemas físicos e psicológicos Exato. devido ao não acompanhamento. Porque hoje a gente tem um acompanhamento pelo SUS em grandes centros, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo. E a galera do interior acaba ficando excluída. Né? Tenho alguns amigos que vão para São Paulo fazer tratamento, mas eles têm uma condição legal de ir toda semana, de estar fazendo acompanhamento, mas isso ainda é uma coisa impossível para a maioria. Então é complicado, porque daí o sistema ele não te dá um apoio aqui, mas ele acaba tendo que bancar o teu tratamento em outra patologia, por exemplo. De alguma coisa que desencadeou. Sim, desencadeou da hormonização mal feita, errada. Então é complicado. Que tipos de problemas que podem aparecer? Problema renal. Renal. É o que mais acontece. Porque daí você acaba se intoxicando de medicamento em que o rim não dá conta de filtrar, de tirar o que é importante, o que não é jogar fora. Ele acaba não dando conta, porque o nosso corpo é uma máquina. Sim. E tem muita questão também da hipófise desequilibrada. Porque o nosso, na hora que você ingere um medicamento, vai para a hipófise para ela fazer uma distribuição legal. E ela acaba ficando descoordenada e acaba te dando vários tumores e é complicado. Bom, amiga, mudando um pouquinho de assunto, vamos pegar mais uma palavra do pote. Filme. Fala pra mim um filme que marcou a tua vida de alguma forma, seja pro lado bom, pro lado ruim. Um filme que eu assisti pelo Netflix foi A Vida Secreta das Abelhas. É um filme que fala sobre segregação racial, quanto o povo negro nos Estados Unidos, eu acho que época de 1960, sofria bastante essa questão, de não poder frequentar o mesmo lugar que um branco. É uma questão que até hoje, indiretamente, a gente tem. Sim. Porque a questão racial no Brasil, ela tá bem banalizada. A gente tem um caso da vereadora do PSOL que acabou morrendo ontem. Acabou de falecer. Como arquivo morto, por exemplo. Então, é complicado. É a mesma questão quando a senzala aprende a ler. Exato. A Casa Branca. Isso, enlouquece. Então, é complicado. É uma questão que a gente tem que esmiuçar muito. Eu e você temos papel fundamentais em relação a isso. Enfim. Eu acho que o racismo é muito velado, né? Sim. O brasileiro finge que não é racista, mas na hora de provar no seu dia a dia, ele se vê falando besteiras, ele se vê pensando em besteiras, pensando em, como a gente pode dizer, preconceitos também, né? E quando eu, enquanto mulher negra, reajo a isso, vira mimimi. Isso que eu ia falar. Além de ser mulher trans, você é negra. Sim, de fato. Meu pai é um quilombola, minha mãe é índia, então a junção se deu e deu essa fusão aqui maravilhosa. E a gente tá quase no finalzinho do nosso papo. Eu queria explorar um pouquinho desse tema. Você acha que existe ainda uma situação mais profunda para a mulher que, além de ser trans, é negra? Você acha que existe uma disparidade com a mulher trans branca? Eu acredito que sim. O preconceito tá aí para todas, mas nenhuma transexual branca vai sofrer o apontar do dedo da sociedade e te apontar como negra, por exemplo. Porque o estereótipo branco europeu, eurocêntrico, ele é passável. Você passa batida aos olhos, tudo é bonito. Agora, uma transexual negra, isso vale até para mulheres cis, Sim. Que tem um cabelo assumido, que tem o traço negro assumido, que tem, independente, enfim, vai apontar o dedo e vai falar do seu cabelo, vai querer tocar no seu cabelo, porque os mínimos atos de querer tocar, de querer te questionar como você lava, de querer levar em pauta isso, é racista. Fora a hipersensualização, né? Fora a hipersexualidade e a sexualização o tempo inteiro. Porque daí a mulher negra já vem acompanhada de bundão, pernão, peitão, samba pra mim, porque a gente tem o estereótipo da mulher negra carioca, que no carnaval se exibe, sim. Então é complicado, né? É um estigma que a gente tem que quebrar e esmiuçar isso e discutir muito, né? Porque a gente está dando passos lentos, infelizmente, tanto na questão racial quanto na questão da transexualidade. É uma questão que tem que ser respeitada, tem que ser discutida, principalmente nas escolas. Não tem como a gente falar de racismo sem falar da cultura brasileira, que foi a história da colonização, né? A escravidão trouxe
toda essa amargura para a nossa vida, né? Esse terrível passado que a gente tem da supremacia branca, aquela coisa horrorosa que existe até hoje nos Estados Unidos. Você acha que isso também pode estar relacionado à questão do homem se sentir no poder, não além do que ele já tem com a mulher branca, mas a gente vê que com a mulher negra ele se sente muito mais livre de poder te tocar, de poder mexer contigo, de poder te assediar, te estuprar. Você acha que isso está relacionado? Essa supremacia, ela é geral, ela é global, infelizmente, né? Não é só Estados Unidos hoje que sofre com uma onda de violência contra o povo negro. A gente tem um genocídio em massa de pessoas negras e é bem complicado porque nessa questão de ser um corpo fácil na visão do homem branco, fica difícil. Porque a gente é um corpo fácil na visão deles e a gente é um corpo fácil desvalorizado para o homem preto. Né, que ao invés de se juntar para formar força, não. Ele prefere a mulher branca, prefere a mulher de traço fino, o que acaba sendo ruim para nós. Porque quando a gente fala em solidão de mulher, a gente fala em solidão de mulher negra também. Sim. Então aí entra o feminismo, que a gente precisa se empoderar como mulher, crescer como mulher, se sentir à vontade como mulher. De crescer, de tomar todos os campos, de ser, sim, professora, de ser diretora de escola, de ser jornalista, de ser empresária, de ser dona do próprio negócio, sendo uma mulher negra. Então, a gente precisa tomar os âmbitos e os campos diversos. Paola, então, para a gente finalizar essa nossa voz ativa, que foi maravilhosa, eu quero te fazer uma pergunta de amiga e de mulher também. O que é ser mulher e se sentir mulher? Eu estava numa sessão com a psicóloga que me acompanha. E ela me perguntou a mesma coisa semana passada, em que eu falei, doutora, ser mulher é algo muito além do imaginável. É algo além da roupa, da vestimenta, da maquiagem, do estar pronta, do estar cheirosa. Ser mulher é como ser uma obra literária em que está o tempo inteiro sendo escrita, interminável, que você só cessa aquilo quando você morrer. Ou seja, cada mulher que existe no mundo hoje escreve a sua própria história e dita a sua própria definição do que é ser mulher todos os dias. Isso só acaba quando a gente morre. Morreu, fecha o livro. Isso é ser mulher para mim. Perfeito. Amiga, muito obrigada pela sua presença aqui no primeiro programa. Eu não podia estar mais honrada. Eu espero contar com você várias e várias vezes, você já sabe, né? Assim como você também pode contar comigo. Bom, gente, é isso. O Voz Ativa tá ficando por aqui e semana que vem a gente volta. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais.